Vou avançar um pouquinho, né, nessa ideia, vamos dizer assim, da estratégia como um elemento mais complexo. Tá? O Henry Mintzberg, que talvez seja hoje o principal autor desse campo, né, um professor canadense da McGill University, ele formula uma ideia, né, da estratégia enquanto um elemento mais amplo dentro da organização. Quer dizer, não aquele planejamento que é feito dentro da diretoria de planejamento, né, que é essa primeira ideia dele, né, que é dizer assim, olha, estratégia ela é um plano, né, ok, uma ação consciente, né, uma diretriz ou um conjunto delas para lidar com uma determinada situação. Ou seja, é aquela ideia realmente de um planejamento ex ante, né, e que depois eu vou realizar ações que elas são conscientes e propositais. Era como ele lia o planejamento que era feito, né, dos anos 50, 60, 70, né, até a parte dos 80. Mas ele coloca que a estratégia não é só isso, não é só um plano, não é só aquele esforço de planejamento, né? Você tem outros tipos de estratégia, né? Ele desenha aí mais 4 tipos, tá? E que aí ele leva em conta exatamente questões ambientais e culturais, né? Então, por exemplo, estratégia pode ser um pretexto para você superar um oponente, né, ou um concorrente. Pode ser uma manobra ou uma sinalização de uma manobra, né? E aí, quando você vai olhar, por exemplo, o Sun Tzu, né, falando lá das estratégias militares diplomáticas, é isso. Quer dizer, às vezes você movimentar uma tropa e botar a tropa na fronteira, né, sinaliza para o seu inimigo que você está disposto a ir para a batalha. E aí ele diminui o tom, né, muda, ou ele responde à mesma altura, ou chama para conversar, etc. Né? Quer dizer, no mercado é a mesma coisa. Então, muitas vezes, uma empresa, né, ela sinaliza que ela está capitalizada, ou ela faz uma abertura, né, de capital para buscar recursos, né, é o que a gente chama do follow-on, né, vender um conjunto de ações que estão em tesouraria, ou ela busca uma linha de crédito num banco de desenvolvimento, né. Buscar a linha não significa que ela pegou o dinheiro, significa que ela tem a linha aprovada. Então, ela sinaliza para o concorrente que ela está capitalizada e que, né, por exemplo, se ele partir, por exemplo, para uma guerra de preços, quer dizer, ela tem aonde buscar recursos para, né, para competir com esse concorrente, né? Então, assim, é uma manobra específica, é um atalho, né, que você às vezes pega e que não invalida o teu plano, não invalida a tua estratégia como um todo. Né? Ela é só algo mais que você incorpora, né, do ponto de vista até, às vezes, do ponto de vista tático, às vezes é só uma movimentação. Tá? Um terceiro tipo, né, de estratégia é uma ideia um pouco mais impactante, que, na verdade, é um pretexto que você assume, mas que esse pretexto ele acaba derrubando a estratégia original, né? E aí você acaba precisando incorporar esse padrão de operação, né, na sua estratégia ou usá-lo como uma nova estratégia. Ou seja, você fez um planejamento, definiu uma estratégia e começou a executar. Quando você começa a executar, de repente, então um exemplo aqui, você coloca um produto num segmento de mercado. O produto até vai razoavelmente bem naquele segmento. Mas outro segmento de mercado que você não tinha previsto, começa a comprar aquele produto. E aí você começa a ver aquilo, você começa a direcionar suas ações para aquele outro consumidor, né? E aí você vê que aquele consumidor é muito melhor do que o primeiro que você estava apontando. Né? E aí você joga a tua estratégia fora e passa a adotar né, aquele padrão de ação como estratégia, ou seja, você constrói a estratégia a partir da tua ação. Né? Ou seja, ou você aborda, né, o mercado de forma bem sucedida, né, e aquele modelo que você desenvolve, aquele padrão de ação, vira a tua estratégia. Tá?
Isso é curioso, tem um exemplo, acontece isso, por exemplo, aconteceu isso com os utilitários esportivos, né, os chamados SUVs, né? Eles surgem nos anos 90, né, com veículos importados, né, era o Gran Vitara da Suzuki, né, a Pajero, né, tem a Pajerinho, né, que é a Yo, depois eles começam a ser montados no Brasil, né, e aí os outros fabricantes olham esse produto, né, e falam, não, peraí, esse é um segmento interessante, né, qual é o público? É um público, né, classe A e B, principalmente o masculino, na faixa aí de 25, 45 anos, etc. E aí, por exemplo, a Ford, né, desenvolve o EcoSport, acho que é 2002 ou 2003 que ela coloca o EcoSport no mercado, mirando esse público, né, um público urbano, né, com essas características. E ela descobre que tem um outro público que começa a comprar o veículo, né, que é um público feminino de uma idade entre 20 e 30 anos. Né? E aí ela vai entender, né, ela tinha feito estudos, todo mundo tinha feito estudos sobre o padrão desse mercado, etc. Né? E ela vai estudar para entender o porquê disso. E aí ela vê que, principalmente em grandes centros urbanos, entende-se que um veículo, né, mais alto, maior, é uma proteção para a mulher. Né? Então acabava acontecendo de ser o carro que a própria mulher comprava, ou que o marido ou o pai comprava para ela usar. Né? E aí a Ford muda completamente a estratégia e passa a comunicar para esse público. Né? Então ele começa a dar ênfase no fato do carro ter um monte de porta-copos, de ter espelho, ele começa a fazer umas capas do step, né, rosa, né, ele começa a direcionar a propaganda dele para esse público. Um outro público que surge, que é parecido com o público original dele, mas ele focava um consumidor classe A e B com um perfil mais executivo, né, e masculino. Surge um perfil similar, que é um subgrupo dentro desse grupo, que é o pessoal que pratica atividade esportiva. Então ele também começa a mostrar, né, o EcoSport, aí lança a versão 4x4, aí mostra sempre em atividade mais assim, aventureira, né, carregando uma prancha e coisas desse tipo, para comunicar para esse grupo, né, que é um produto para ele. Então, ou seja, são padrões que surgem na execução da estratégia e que acabam virando a estratégia. Tá? Esses três primeiros, ok, né? Eles não são muito complexos. Na verdade, é uma ideia, né? Quer dizer, você sai daquela ideia única, engessada, né? E você começa a ter, né? Sai daquela ideia do ex ante, né? O plano é uma, né? O planejamento ele é ex ante a ação, né? E o pretexto e o padrão são durante, né, a execução da estratégia. Obviamente, né, estratégia enquanto plano é bem diferente de estratégia enquanto padrão. Né? Quer dizer, planos não podem não se realizar e padrões podem emergir sem ser preconcebidos. Tá? As duas últimas ideias elas já são um pouco mais abstratas ou um pouco mais sofisticadas. O quarto e o quinto P, né, do Mintzberg, eles são um pouco mais sofisticados. Quer dizer, primeiro a ideia de estratégia enquanto posição, ou seja, a ideia de eu localizar a organização no ambiente, né? Ou seja, de eu combinar o ambiente interno e externo e achar um posicionamento para a minha organização, que pode ser um nicho de mercado, né, um segmento que ainda não tem atuação, pode ser um mercado em si, né, um local, um país onde você não atuava e você passou a atuar, né? Quer dizer, é alguma brecha dentro do desenho daquela indústria, dentro do desenho daquele segmento de mercado, que você consegue ocupar de alguma forma. Tá? Essa posição, em geral, né, ela é compatível com os demais conceitos, né? Quer dizer, você pode definir
um plano, fazer um planejamento, definir uma estratégia enquanto um plano, né, executá-lo, ter lá o surgimento de pretextos, mas mantém a estratégia original, surgir, por exemplo, um padrão, e esse padrão você construir a partir dele uma posição de mercado. Tá? Ou então, com a própria estratégia, você conseguir construir uma posição de mercado, né, que é, por exemplo, o exemplo que eu dou é o caso das sandálias, né, das Havaianas. As Havaianas conseguiu se reposicionar, né, era aquela sandalinha verde, né, com a tira branca com a tira verde, né, que o pessoal usava para faxina, né, quer dizer, e que virou um produto, né, assim, fashion, significativo, né, da cultura brasileira, um representante da brasilidade no exterior, né? Quer dizer, era o produto que custava R$10 e que hoje vende lá fora 25, 28 euros. Entendeu? Então, assim, isso foi pensado pela São Paulo Alpargatas, né, que é o detentor, o fabricante dela. Quer dizer, a ideia de você tinha um produto, né, quase um Ford T, um monoproduto de boa qualidade, né, produzido em escala, que competia por preço, né, e você introduziu aspectos de diferenciação nele, né, e passou a criar, na verdade, uma linha enorme de produtos. Do ponto de vista de custo, não deve ser tão mais caro você produzir, né, em cores diferentes. Na verdade, o que você precisa é, sim, introduzir algum tipo de flexibilidade na tua linha de produção, né? E mesmo que você tenha mais custo de produção, o preço de venda compensa, né? Pelo contrário, deve ser mais do que compensa, tá? Então você acabou criando uma posição para aquela organização que é diferente das outras, e as outras tentam, né? E não conseguem se posicionar da mesma forma, né? Quer dizer, a Grendene, a Azaleia e outras lá fora têm produtos similares, às vezes até de qualidade similar, produtos também com bom design, etc., mas não consegue criar o posicionamento que a Havaiana criou. Tá? Seria a mesma coisa do Bombril, né? Quer dizer, o Bombril ele criou um posicionamento tão específico que o nome do objeto virou a marca do produto, né? Quer dizer, é palhaço, né? E é tão curioso isso que hoje você tem produtos, né, que são tecnicamente absolutamente similares, porque não é um produto complexo, né? Eles estão dispostos, né, às vezes em lugares muito próximos, né, na mesma gôndola, no mesmo local, no mesmo corredor do supermercado, e as pessoas continuam optando por pagar mais caro e comprar Bombril. Né? Claro, tem questões, o marketing ajuda a construir isso, a gente já vai ver lá na frente, na discussão sobre diferenciação, esse tipo de coisa. Mas isso é uma estratégia de posição. Né? E que às vezes você não posiciona só o produto em si, você posiciona a organização inteira. Né? Quando você olha, você fala assim, a American Express é um sinônimo de serviço de boa qualidade. Né? Quando você fala Ferrari, né? Quer dizer, é uma empresa que está posicionada, né? E faz estratégias, às vezes, absolutamente absurdas, né? Mas que pelo posicionamento dela dá certo. Né? Do tipo, por exemplo, produzir veículos em unidades únicas. Ela tem uma plataforma atual aí, que é a Portofino, que é um motor V12, e ela às vezes lança aí um produto que é uma única unidade, e que é feita às vezes sobre encomenda. Né? Mas ela dá publicidade a isso, e divulga, e faz o teaser, né? o vídeo, bota na internet. Todo mundo vê o carro, ninguém praticamente vai ver ele andando. Né? Quer dizer, provavelmente só o dono vai ver o carro, vai botar na sala de estar dele. Né? Mas é um tipo de estratégia. Tá? Então, assim, entendido essa, né, que é o do posicionamento, vamos para a última,
que ela é um pouco parecida, ela também tem aspectos de localização da organização no mundo, né, no ambiente, mas ela está relacionada a alguns outros aspectos. Tá? É a ideia da estratégia enquanto perspectiva. Quer dizer, isso está relacionado à cultura da organização, à forma dela olhar o mundo, né? Na verdade, assim, é um conceito também. Tá? E eu acho que o melhor representante dessa ideia de estratégia enquanto perspectiva hoje é a Apple. Né? Quer dizer, a Apple faz produtos que, com o desenho e a tecnologia embarcada, né, que ela coloca, né, ela se torna inovadora e ela modifica o comportamento do resto da indústria inteira. Ela influencia todo mundo. Né? Então, quer dizer, a Apple foi, né, a primeira a fazer gabinete translúcido. Até então, o gabinete tinha aquela forma retangular, né, e era bege, ou preto. Quer dizer, ela foi a primeira a fazer o gabinete na forma, né, na forma quadrada de cubo, né, e depois a fazer gabinete translúcido. Né? Quer dizer, ela foi a primeira a botar aquela luzinha que acende atrás no Mac, que hoje todo mundo imita. Né? Então, assim, você pega um produto da Apple, tem uma lógica de simplicidade. Né? A gente brinca que é o Apple for Dummies, ou seja, qualquer idiota, né, usa o produto da Apple, porque ele não precisa conhecer da tecnologia. Na verdade, a interface é amigável, né, para que ele simplesmente, né, toque, né, que é o touchscreen dos celulares, ele toque ali no ícone que ele quer e a coisa aconteça. Né? O que está por trás, ele não precisa saber. Né? Ele pode entrar, se é um usuário mais avançado, etc., ele pode entrar nas configurações, ele pode mudar as configurações, ele pode mexer à vontade, etc. Mas a ideia é que a Apple entregue um produto simples, né, padrão, de alta qualidade e de fácil usabilidade. E é isso que ela faz. Né? Quer dizer, isso sempre foi a lógica dela. Quer dizer, os primeiros aparelhos, antes de ter os smartphones como tem hoje, né? Quer dizer, você tinha os telefones e você tinha, eu estou esquecendo o nome, tinha os Palms, né? Que não foi nem, foi uma outra empresa até que inventou, né? Você tinha os tocadores de MP3, acho que o primeiro é da Creative, e a Apple vem com o iPod. Né? Quer dizer, e o iPod não tinha aquele monte de botão que os concorrentes tinham. Quer dizer, ela introduz aquela rodinha em que você, com a mesma mão que segura, você usa o teu polegar, né, para girar. Quer dizer, em vários aparelhos de telefonia, você tinha teclado. A Nokia fez um monte, aquele BlackBerry também, né, tinha teclado, etc. Quer dizer, a Apple conseguiu transpor isso. Né, você tem o teclado dentro da tela touch. Então a ideia aqui é que ela olha o mundo de uma forma diferente e com isso ela consegue gerar um produto, né, que é diferente e ter, né, uma estratégia, uma posição distinta. Tá? A gente poderia falar isso da Tesla também. Né? Quer dizer, a Tesla ela não era a fabricante de veículo convencional e ela não tinha, portanto, a preocupação de fazer a migração, né, para um veículo híbrido e depois para um veículo, né, totalmente elétrico. Quer dizer, ela já nasceu como um fabricante de um veículo elétrico. Quer dizer, a barreira do ponto de vista tecnológico era alto, mas do ponto de vista cultural não. Né? Porque quando você tem uma produção industrial, né, de um veículo com motor a combustão, aí começa a fazer o híbrido, etc., a tua engenharia está muito mais voltada a quê? A melhorar esse produto que existe. Ela tem uma dificuldade em apagar isso, né? E, obviamente, e partir para uma coisa nova. Da mesma forma que a empresa também tem muitos ativos, tem muitos recursos imobilizados em linhas de produção, né, em uma série de coisas, aparatos, que ela tem dificuldade de desmobilizar,
né, ou de entender, olha, não, isso aqui é sunk cost, né, é ativo perdido, que eu vou dar baixa do meu balanço, vou parar essa fábrica, vou jogar fora e vou começar outra coisa, né? Então ela vai buscando o quê? Adaptar, vai buscando fazer o que ela sabe, incorporar novas competências e ir mudando aos poucos, né? Enquanto a Tesla não, ela já nasce com uma outra perspectiva, com uma outra visão de mundo, tá? Então essas são a ideia dos 5 P's da estratégia. Esse slide aqui, ele tenta resumir essas ideias, tá? Acho que era uma coisa legal, que eu quis me aprofundar um pouco mais com vocês, para vocês entenderem o ambiente na qual as organizações estão inseridas, né? Principalmente as empresas, né, orientadas a lucro, etc. Esse tipo de abordagem hoje de estratégia, né, enquanto, né, cada uma desses P's, essa abordagem ela não é usada só para empresas, tá? Quer dizer, instituições sem fins lucrativos, né, ONGs também fazem os seus planejamentos, né, buscam se posicionar no ambiente, né, e às vezes até exatamente o mote, né, estou defendendo os animais, estou defendendo aqui o meio ambiente, estou defendendo o urso panda, ajudam a que elas se posicionem, né, facilmente, mais facilmente, né, porque faz parte também da cultura, do objetivo fim da organização. E eu diria que até o setor público, né, olha algumas dessas coisas, tá? O setor público, em geral, trabalha com outro formato de planejamento, de estratégia enquanto plano, né? Também faz um planejamento, eles chamam de planejamento situacional, são ideias que aqui no Brasil está razoavelmente bem disseminada, tá? O planejamento situacional, na verdade, ele é muito mais a ideia de você homogeneizar, né, o público-alvo os envolvidos, os stakeholders daquele processo, e você identificar uma série de metas ali e decidir quais são as prioritárias, né, algo que a empresa, em algum aspecto, faz também, tá? E aí depois você cai na execução, você cai na questão da gestão de projeto. É claro que num ambiente, né, público você tem uma questão, tem sempre um aspecto, você tem menos influência de mercado em vários aspectos, mas você tem mais influência da questão política, né? E você tem algumas linhas, né, que estão associadas aí ao New Public Management, que tentam aplicar nos órgãos públicos exatamente as mesmas ferramentas, né, aplicadas a empresas privadas, tá? Com um ajuste, com uma adaptação ou outra, né? Então, por exemplo, quer dizer, a UF não percebe que ela faz isso, mas ela faz, né? A UF tem um planejamento estratégico, se chama Plano de Desenvolvimento Institucional, é feito a cada 4 anos, é uma legislação criada pelo MEC, né, e que foi deve ter talvez mais de uns 12 ou 14 anos que foi criado isso, né, e foi imposto em algum aspecto, né, mas é uma imposição positiva no sentido de que a instituição precisa ter seu planejamento, suas metas, etc. Ainda mais uma instituição multi-objetivos e complexa como a universidade, né? Quer dizer, o Wilson aí, a gente já participou desses processos, né, enquanto diretor acadêmico, né, que fomos. Curiosamente, o PDI da UF começa com a realização de uma matriz SWOT, ou seja, da mesma forma que uma empresa começa a fazer seu planejamento, né? A gente precisa entender nossas competências e deficiências, né, internamente, né, e a gente precisa olhar, né, eu vou usar a palavra mercado, entre aspas, né, olhar para o ambiente que a gente está inserido, tá? Quer dizer, nós não somos, digamos assim, a gente não tem, vamos dizer, quando você vai pensar na questão de concorrência, quando você vai pensar na questão, né, de entrantes em mercado, quer dizer, certamente você tem que olhar, né, para as outras instituições públicas, para o que as privadas estão fazendo, né,
e pensar nisso. Por quê? Para uma instituição privada, por exemplo, é muito fácil ela montar um curso, rodar alguns anos, e depois, não tem mais público, eu vou desmobilizar esse curso. Né? Por uma instituição pública, isso é uma coisa assim, muito difícil, praticamente impossível dela fazer. Né? Quer dizer, o esforço que ela faz para mobilizar recursos, né, para conseguir as vagas docentes, fazer concurso público, etc. Quer dizer, ela tem que acertar, ela tem que focar num curso que tenha demanda, porque senão, mais à frente, você vai ter problemas. Você não vai conseguir ocupar essas vagas, né? Então, assim, a UF começa trabalhando com uma matriz SWOT. Né? E é curioso, teve um PDI, eu não lembro de que ano, 2006, 2008, sei lá, um dos primeiros, que aí teve um grupo, né, que tem uma dificuldade de olhar a interação da universidade com o setor privado, com a empresa, né, e aí fizeram lá na votação, no processo de discussão, né, montada uma comissão, tem várias subcomissões para os diversos temas, né, isso passa em diversos fóruns, são feitas audiências públicas, até ser aprovado no nosso conselho universitário. É um processo bem top-down, top, né, ou seja, as áreas decisionais da organização participam ativamente, né? E aí, lá na reta final, quer dizer, encrencou-se com a palavra empresa, não podia ter empresa no PDI da UF, né? E se tirou isso. Quer dizer, então, obviamente, um planejamento que ficou em algum aspecto, vou dizer capenga, mas incompleto, né? Porque se tirou a percepção em relação a algumas entidades com qual a UF interage. Né? Quer dizer, a UF compra insumos de empresas, a UF tem convênios, presta serviços, né? Começando pelo convênio de estágio, e tem N relações, né? Não só com empresas, mas, né, com governos, com outras entidades públicas, com outras universidades. Quer dizer, eu precisava olhar isso. Né? E mais recentemente essa coisa foi pacificada, né? Nos últimos, pelo menos, 3 PDIs, eu acho que o documento representa bem o que a instituição quer ser. Tá? Então, essa ideia, né? Bom, fiz só uma volta aqui para falar um pouquinho também de outras organizações que não as empresas. Bom, estratégia em si, quer dizer, como os diversos autores olham esse tema. Tá? O Mintzberg, ele olha a estratégia como uma forma de pensar o futuro, né, integrado ao processo decisório, ou seja, aquela ideia do aonde eu quero chegar. O Ansoff olha a estratégia como um negócio em que a gente está, né, quer dizer, entender aonde você está, para daí você enxergar as tendências e decidir para onde você vai caminhar. Tá? O Pascali enxerga como a ideia de você selecionar oportunidades. Né? Então, por exemplo, eu sou a Apple, eu tenho 200 bilhões de dólares no meu caixa, né, de lucros acumulados. O que eu faço? Né? Seria bastante razoável você pensar numa possibilidade, há um ano e pouco atrás, né, da Apple, por exemplo, comprar a Netflix, né, e passar a ser, porque ela é essencialmente uma empresa de equipamentos, né, enquanto os concorrentes dela são basicamente, né, de serviços e conteúdo. E ela não tinha esse braço de conteúdo, né, mas ela usou o iTunes para lançar o Apple Plus, né, e está indo nessa linha. Né. Quer dizer, a Disney, né, quer dizer, a própria Disney, ela poderia ter feito um movimento, talvez, de comprar a Netflix, que é uma empresa menor em relação a esses outros, ou uma outra, tem a Hulu, ela resolveu, como ela tem muito conteúdo, ela resolveu desenvolver um produto próprio, e ao invés de fazer isso, ela resolveu comprar concorrentes. Né? Então, no primeiro momento, ela comprou a rede a ABC, e aí veio a ESPN junto. Depois ela comprou, ela já tinha comprado a Pixar, depois ela comprou a Lucasfilm, e agora, mais recente, ela comprou, se eu não estou enganado, a Fox, e veio também toda a parte da Fox Sports junto. Né? Ou seja, ela é um conglomerado,
né? A gente pensa na Disney, associa a desenho de criança e a parque de diversão. Isso hoje talvez seja a menor parte do que é o conglomerado, né, de produção de conteúdo que é a Disney. Né? Ou seja, ela tinha recursos, tinha como mobilizar recursos, selecionou oportunidades, né, e tomou decisões de investimento. Tá? O Chandler, né, que trata da ideia, né, de foco, né, quer dizer, de realização de objetivos, tá? E o Hampton, né, que relaciona as vantagens da empresa com os desafios do ambiente. Quer dizer, não adianta eu querer né, adotar uma estratégia que eu não possa depois executá-la. Tá? Então, um caso curioso desse, que é aqui a Peugeot Citroën. Quer dizer, eles não produzem lá fora veículos, né, chamados populares de motorização 1.0. Eles têm uma linha de produtos, sim, pequenos, né? Então, por exemplo, o C3 existe lá fora, o C2, né? E o Peugeot era 206, né? Tinha o 106 também. Eles fizeram conta, viram que não era possível produzir esses veículos no Brasil, né? Que o mínimo viável já era a linha intermediária. Então, por exemplo, a Peugeot começou a importar o 206 com motorização 1.6. E aí ela viu que ela não conseguiu ocupar o mercado todo porque ela não tinha a motorização 1.0. Ela fez um acordo com a Renault, que a Renault já estava instalada no Brasil, e produziu o motor 1.0 para o Clio, passou a comprar o motor da Renault. Né? Depois de algum tempo, e aí colocou o produto 1.0 no mercado. Depois de algum tempo, alguém lá foi fazer as contas e descobriu que o veículo com motor 1.0, né, saía mais caro do que uma outra alternativa que eles tinham, que era produzir com o motor 1.4. Né, e aí a Peugeot acabou mudando a estratégia, né, e adotando o motor 1.4. Né, inclusive ela usava isso na propaganda, ela dizia, olha, o motor 1.4 com um preço de 1.0. Né? Então assim, a Peugeot é uma empresa, a Peugeot Citroën é uma empresa que não sabe fazer carro depenado, carro simples. Né? Eles não sabem fazer um carro, por exemplo, popular como era o Gol, né, como era o Fiat Uno ou o Palio. Né? O acabamento interno deles, os tecidos, né, essas coisas sempre foram de uma qualidade melhor. Então não adianta a empresa querer concorrer num segmento se ela não tem competências para fazer aquele produto. Né? E depois ela ela realizou isso, tanto que depois o 208 anterior e o atual, eles estão num segmento, num subsegmento que eles chamam de compacto premium, porque ela não consegue produzir, por exemplo, um carro para pôr no mercado a 50 mil reais. Ela só consegue para pôr, por exemplo, a 70. A única forma dela fazer isso, né, é deixar o produto defasado um pouco mais tempo no mercado. Né? Mas aí entra a questão da concorrência. Então, por exemplo, hoje o Citroën C3, né, ele tem um motor 1.2, ele acho que é 56 mil, por aí, mais ou menos, zero. Né? Mas ele é um produto já defasado. Tá para vir para o ano que vem a nova geração. É um produto que tem, sei lá, 2 anos que está fora de mercado na Europa. Vamos lá, continuar essa ideia aí da evolução do conceito. Quer dizer, adaptar a estratégia, adaptar a empresa ao ambiente, né, significa tornar ela capaz de enfrentar o concorrente, a evolução da tecnologia, né, as regulamentações do governo, a pressão da sociedade, etc. Então a estratégia hoje acaba abarcando todas essas questões, né, não só a concorrência em si, né, quanto outros aspectos mercadológicos. E aí, por exemplo, né, a regulação do governo e hoje a pressão da sociedade, né, são bastante significativos. Né? Então, por exemplo, questão do programa de emissões, diminuir as emissões, né, que o meu veículo, o meu caminhão ou o meu veículo gera. Quer dizer, isso vem levando
né? A questão da eletrificação na Europa, por exemplo, está muito relacionada a esse aspecto. Tá? Pressões da sociedade, ou seja, que a empresa deva ter... hoje tem uma discussão da responsabilidade social corporativa. Quer dizer, a empresa tem que pensar no entorno onde ela está, não só em ganhar dinheiro. Né? Questões da empresa ter um comportamento ético. Né? Lá fora existe uma legislação chamada Sarbanes-Oxley, que exatamente para tratar isso. Aqui no Brasil também existe legislação. Né? A própria Bolsa de Valores, quer dizer, ela tem níveis diferentes do mercado para empresas que têm, né, uma governança corporativa melhor, mais bem estruturada. E isso se reflete, né, no valor das ações, etc. Tá? Quer dizer, hoje você tem fundos internacionais, e está começando a aparecer alguns aqui no Brasil, né, que eles só investem em empresas que seguem um determinado, né, código, né, de conduta ética ou de sustentabilidade, etc. Tá muito na moda agora uma sigla que se chama ESG, como que é? Environmental Governance and Sustainability. Quer dizer, as empresas precisam seguir, né, esses padrões, né, e a sociedade vem pressionando por isso, como já teve alguns movimentos lá atrás, né, por exemplo, ONGs pressionando empresas a não produzirem usando peles de animais, usando peles sintéticas, ou, né, que era aquela entidade chama PETA, né, que ia a eventos, né, questionava os artistas ali, famosos que estavam usando ali, tanto que o casaco de pele saiu de moda, né, e outras questões desse tipo. Tá? Quer dizer, estratégia, né, como eu comentei, não é usada só por empresas, não é por N outras organizações. Né? Então, por exemplo, a gente, aqui em Volta Redonda, né, a gente claramente veio desenhando desde 2006, quando a nossa unidade foi criada, uma estratégia, um posicionamento. Né? Então, por exemplo, a gente tem um bom relacionamento com as instituições privadas aqui, né? Pública tem só a UERJ aqui perto em Resende, mas ela é complementar a gente, ela é muito pequena. Né? Com as instituições privadas a gente tem boas relações, né? Fazemos eventos juntos, atividades juntos, etc., porque a princípio não tem uma concorrência, né? Tem mercado para todo mundo, né? E o público que eles focam é diferente do nosso. Um caso ou outro, né, tem algum tipo de concorrência. Né? Agora, por exemplo, na pós-graduação, na Stricto Sensu também não tem concorrência, mas na Lato Sensu tem. Né? Então, por exemplo, você vai olhar o MBA de gestão de projetos. Né? Quer dizer, a gente tem um curso aqui na Faculdade de Engenharia, que é daí, do LATEC em Niterói, né? Mas a Dom Bosco, que é uma instituição privada aqui de Resende, já trouxe algumas vezes turma da GV. Né? Tem alguma área, por exemplo, tem uma área aqui, tem uma instituição privada muito forte na área de medicina, tanto graduação, pós-graduação, mas se a gente não tem medicina aqui, a gente não concorre. Né? Então, assim, entender essas lógicas é importante, né, para a gente não, por exemplo, não criar um curso que não tem demanda ou que tira a demanda da outra instituição e que acaba que fica os dois sem conseguir montar turma com turma pela metade. Né? Outra questão da evolução do conceito, né, quer dizer, se falava muito em planejamento estratégico, hoje a gente entende o conceito de estratégia como, né, planejar, executar e controlar, ou acompanhar, monitorar, né, o termo que vocês queiram. Tá? E também a questão da abrangência. Né? Se a estratégia ela é corporativa, né? Se ela é de uma unidade de negócios, ou se ela é de uma área funcional, ou se ela é mais operacional. Né? E aí você começa a ter dentro da organização vários documentos, né, que refletem esses aspectos da estratégia. Ela é corporativa no âmbito mais alto, né, ou seja, em que negócios nós vamos atuar. Né? Pensa uma GE, uma Siemens, uma BASF, uma Microsoft, um Google, né? Que negócios que eles estão atuando. Né? Quer dizer, para cada unidade de negócios daquele, você tem decisões ali de produtos e serviços que vão ser ofertados, em que condições, etc. Né? Quer
dizer, dentro dos segmentos. Eu estou aqui eu sou o Google, estou trabalhando o produto de e-mail. Quer dizer, o que o marketing tem que trabalhar, né, para o Gmail, o que o setor de produção, de finanças, de engenharia do Google tem que trabalhar, tem que planejar e executar do ponto de vista estratégico, né, para o Gmail. Né? Quer dizer, então, por exemplo, o Gmail, ele é um produto, né, gratuito, né, que na verdade o produto não é o Gmail, o produto é a gente, né, é a nossa informação e o nosso comportamento. Né, ele te sinaliza, né, ele tem uma receita com marketing, mais ou menos como um modelo que chama-se tipo da TV aberta, né, tem a propaganda ali inserida, né, e não precisa ter o intervalo da programação, mas ele tem produtos que são, por exemplo, corporativos, ele tem produtos, né, ele foi lançando, se posicionando de outras formas. Então, você é uma empresa, eu quero ter, né, um produto, eu quero usar a plataforma do e-mail, mas eu quero ter o controle do meu conteúdo. Né? Então, você pode comprar, né, um pacote corporativo do Gmail. Né? Esse e-mail nosso, o IDUF, que a UF usa, é um convênio com o Google. O Google passou a fazer isso para as universidades. Quer dizer, te dou um e-mail com o seu endereço, né? Não precisa ser Google, né? E eu gerencio ele para você. Né? Quer dizer, na verdade, ele se gerencia sozinho praticamente. Tá? Pode ter alguma estratégia de querer entender, né, o comportamento daquele mercado consumidor e ofertar outras coisas, ok, pode ter. Né? Mas, né, hoje, quer dizer, essa integração dos produtos do Google, né, e agora principalmente com o Classroom, é excelente, solucionou aí um problema operacional que seria grande para instituições públicas no mundo inteiro, não é só as nossas não. Tá? E tem questões aí mais operacionais, por exemplo, um plano de produção, né? Eu tenho lá a linha de produção, faço 4 ou 5 veículos diferentes, eu tenho lá um plano de produção, um plano operacional. Né? Isso não deixa de ser um tipo de estratégia de tomada de decisão, mas em âmbitos, né, diferentes. Então, essa ideia de entender dentro da estrutura da organização a que aquele plano atende, ela é importante também. Tá? E aí eu acho que a parte que é mais importante de tudo, né? Eu falo para os alunos da graduação que eles saíram do curso sabendo isso aqui, já valeu alguma coisa, enquanto consumidor, enquanto administrador. Né? Vocês já têm certamente as percepções que eu vou colocar, a gente só vai arrumar elas. Tá? Toda essa literatura que foi aparecendo, e esses autores, eles começaram a criar umas classificações, né, que a gente chama aí de tipologias. Né? Quer dizer, a tipologia ela é útil quando você vai analisar um ambiente real, e você pega esse ambiente real e traz ele para dentro, né, classifica ele de acordo com aquela tipologia ali que foi construída, e isso te ajuda a entender, né, aquele processo que a gente faz, cognitivo, né, que você analisa e constrói uma síntese sobre aquele assunto, aquele tema. Tá? Então, assim, o Porter, ele tem uma contribuição que é central, tanto que tem 30 anos aí, que é o principal autor da área, né, dessa área de estratégia. Michael Porter é da Harvard Business School. Ele também, além de professor, ele tem uma empresa de consultoria que chama Monitor Group, e os livros dele são best-sellers aí internacionais. Tá? O Porter cria o que ele chama das estratégias genéricas, ou seja, uma tipologia padrão que eu posso enquadrar qualquer tipo de empresa. E a gente já vai olhar ela aí, né? Que é basicamente aquela ideia lá de trás do Chandler de escalas e escopos. A gente já vai olhar. Tem um segundo tipo de tipologia que vem do Miles e do Snow, que é a ideia de estratégias adaptativas. Ou seja, que a empresa está o tempo inteiro se posicionando em relação ao ambiente.
seja com comportamento defensivo, seja com comportamento reativo, seja, né, com comportamento analítico ou prospectivo. Tá? Ou seja, ela faz aquela, né, matriz SWOT dela, vê, né, forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, e ali ela se posiciona. Se o ambiente está muito, né, turbulento, etc., muito ameaçador, ela tem um comportamento ali mais reativo, etc. Tá? Tudo bem, a gente vai... Esse a gente não vai olhar tanto, eu prefiro olhar mais o Porter. Tá? Uma outra ideia, que ela não que ela é complementar às duas primeiras, que é a ideia de você administrar uma carteira de produtos e negócios, ou seja, você ter um portfólio, que é o que os grandes conglomerados e holdings fazem. Né? Ou seja, eu tenho, né, um leque de produtos e para cada um eu vou definindo uma estratégia ali. Mas no bojo do portfólio, eu também preciso ter uma visão. Tá? Essa ideia surge lá nos anos 60 com o Boston Consulting Group, que é uma consultoria grande, internacional, dedicada a desenvolver ferramentas para ajudar empresas, e é conhecida, existe até hoje, e fica conhecida como matriz BCG, né? Que é a ideia de você entender, por exemplo, na minha carteira. Então eu olho assim, vou pensar uma empresa aqui, vou pensar a CSN, que está aqui perto de mim. Eu tenho aços planos, convencionais. Quer dizer, é um produto que está estabilizado no mercado. Ele não tem nem grande crescimento de preço, nem grande participação de mercado, a variação de mercado dele é pequena. Então, assim, mas ele me dá uma rentabilidade boa. Né? Então, ele é uma vaca leiteira. É um produto maduro, estável, né? Mas que eu tenho uma alta participação de mercado ou, né, que gera uma alta margem de lucro. Pronto. E toda empresa precisa ter essa vaca leiteira, né, para alimentar o seu fluxo de caixa. Essa ou várias, uma ou várias. Né? A CSN entrou no negócio de cimento. Quer dizer, ela tinha uma participação pequena, era um negócio que tem uma margem razoavelmente boa, né? Então, ou seja, ela usou competências que ela tinha para entrar num outro segmento, né? Que não tem nada a ver com siderurgia, mas tem tudo a ver com construção, né? E aí esse produto é o que a gente chama do cavalo de corrida, porque ele cresce rápido, a CSN tem uma participação boa de mercado hoje, né? Mas sim, é um produto que tinha potencial, ele já ocupou esse potencial. Então ele é um cavalo de corrida um tempo, depois ele virou já uma vaca leiteira. Né? Ela tem um produto que é folha de Flandres, que é também o aços especiais, né? O aço inoxidável também. Né? Esses produtos já começaram como cavalos de corrida, viraram estrelas e hoje também são vacas leiteiras, mas ela tem alguns tipos de aços especiais, né, que são demandados pela indústria e que ela tem grande participação nesses produtos. Então ela tem que olhar esse portfólio todo dela e dizer, peraí, para onde que eu vou? Né? Então eles tomaram uma decisão há uns 10, acho que em 2008, já que eles já tinham entrado em cimento, de entrar também na parte de vergalhão, quer dizer, usar o aço, né, para fazer os aços longos, né, agregar um pouco mais de valor nele, trabalhando com vergalhões, que era a época que a indústria de construção civil estava crescendo no Brasil e bombou até 2013. Essa linha demorou a ficar pronta, né, e a CSN só perde dinheiro com ela, não sei nem em que peso, em que pé está hoje, se está operando ou se está parada. É um mercado que é liderado pela Gerdau. Então, provavelmente é um produto que para ela hoje é um vira-lata, que ela tem que tirar do portfólio de algum jeito. Tá? Então, se você olha empresas, por exemplo, como a 3M, que tem cerca de 2.500 produtos no portfólio, né, a cada ano a 3M troca entre 15% a 25% do portfólio dela. Quer dizer, são produtos que perdem o seu dinamismo, que viram vira-latas e que são tirados,
né, do portfólio e substituído por outros mais, né, mais eficientes, mais inovadores, ou que atendam mais público, ou que atendam melhor ao público que ela já atendia. Tá? Então vamos olhar, temos tempo ainda, vamos olhar as estratégias empresariais, né, do Porter, as estratégias genéricas. Tá? O Porter, na verdade, ele divide essa ideia em 3. Ele fala da tipologia das estratégias genéricas, mas ele traz um conceito também que é interessante, que é a ideia de estratégias de crescimento. Né? Ele coloca que a empresa ela não adota estratégia para se manter no mesmo lugar. Né? A gente brinca que é aquela história do jacaré que fica parado vira bolsa. Né? Quer dizer, na verdade, a empresa está buscando sempre crescer, ir do ponto A para um ponto B melhor. Ela pode até não conseguir ir, mas aí são outras situações. Ela tem que estar buscando sempre crescimento. Né? E quando ele coloca isso, ele traz para a gente uma ideia que é diametralmente oposta àquelas ideias neoclássicas, né, de setores com muitos produtores, etc. Não, ele traz uma ideia, né, que a competição ela é naturalmente oligopolista e que os mais fortes vão vencer os mais fracos, porque você tem diferenças na vantagem competitiva, no grau de competição, né? Então você vai ter concorrentes mais aptos, né, o que vão inovar, o que vão produzir melhor, etc., e que eles vão quebrar ou engolir ou comprar os menos aptos. Né? É uma ideia mais, vamos dizer assim, evolucionista, né? Com a origem mais num Darwin. Né? E aí essa percepção ela é importante, que os autores não tinham antes. E aí ele categoriza também os tipos de estratégias de crescimento. E ele fala também da questão dos clusters competitivos, né, dos agrupamentos empresariais, que às vezes uma empresa só ela é muito pequena, mas ela está numa região onde tem mais 50 iguais a ela, e elas conseguem, em conjunto, né, desenvolver estratégias, desenvolver e implementar estratégias. Né, e aí você vê, aqui no Brasil a gente usa hoje menos essa palavra cluster competitivo, usava também, lá nos anos 80, 90, distritos industriais, né, passou a usar mais a nomenclatura dos arranjos produtivos locais, dos APLs. Né? A gente vai ver um pouquinho isso também. Né? Quer dizer, eu tenho alguns exemplos aí para vocês. A primeira estratégia competitiva, né, ela é bastante, vou dizer óbvia, mas ela é intuitiva para a gente. Tá? Que é aquela ideia, né, de eu tenho uma empresa, a empresa busca eficiência produtiva, vai ampliando o seu volume de produção, né, e minimiza gastos com outros itens. Né? Quando ela aumenta a escala dela de produção, ela diminui o custo de operação. E aí, ou ela tem uma margem maior, ou ela tem, né, ela pode abaixar preço também, né, e com isso ela consegue, né, ter uma vantagem sobre seus concorrentes. Quer dizer, essa é a tônica da indústria, né, da indústria de produção de massa. Né? Quer dizer, a gente ouve muito falar isso, a empresa brasileira não é competitiva porque a nossa escala é pequena. Né? É verdade na maior parte dos aspectos. Tá? Então, essa ideia da empresa que concorre com estratégia de custo, né, ela é muito, assim, é muito evidente. Né? Você fala assim, você olha a Vale, né? A Vale é uma das maiores exportadoras de minério do mundo. Né? O que ela faz? Né? Eu tenho que melhorar a minha produção, eu tenho que melhorar o meu transporte. Então, ela cria, né, aqueles super caminhões basculantes para carregar mais minério, tem menos viagem. Ela usa transporte ferroviário para diminuir o custo dela. Né? Ela coloca lá super petroleiros, né, né, cria petroleiros da Petrobras, ela cria navios cada vez maiores, né, para poder
transportar, né, o seu minério de ferro, e com isso diminuir o custo ali do transporte, né, coisas desse tipo. Né? Então, por exemplo, a CSN, quando foi privatizada, num segundo momento, ela comprou um pedaço, inclusive, da Vale e um pedaço da Light. Quer dizer, é tipicamente uma verticalização, né? Ela comprou fornecedores de insumo, energia elétrica é importante, minério de ferro é importante também, né? Visando com isso garantir, né, a capacidade dela de competir, né, e de ter custos de produção baixos. Quer dizer, idem a questão dos produtos, né, agrícolas brasileiros, da soja, do milho, etc. Quer dizer, num clima adequado e com algumas modificações genéticas que foram feitas, né, pela Embrapa e universidades, esse produto consegue produzir mais vezes durante o ano e consegue produzir mais quantidade, né, por hectare. Então, assim, são lógicas, né, relacionadas a grandes escalas. Tá? Obviamente, esse tipo de estratégia funciona quando você tem mercados de grandes escalas, tá? E que aceita produtos, né, padronizados ou minimamente diferenciados. Só que você tem alguns mercados onde você não compete em grandes escalas. Né? Aliás, tem mercados que você produz em pequena escala. Tá? Tem dois exemplos que eu uso aqui, né, para falar sobre estratégia de diferenciação. O primeiro deles é o mercado, né, eu até já dei esse exemplo hoje com vocês, produtos médicos, né, remédios, vacinas, etc., né, para doenças que tenham um pouco volume. Né? Eu tenho uma doença aqui que tem 2.000 casos por ano no mundo. Eu sou fabricante daquele remédio, eu produzo ali uma determinada quantidade, vou produzir 3.000 unidades, né? Vou espalhar ou vender, né? De repente é governo que compra, ou vou deixar nas minhas unidades aí pelo mundo, né? E vou atender aquele público que demandar. Ou seja, não é um produto que todo mundo consuma, você só vai consumir se você estiver doente. Tá? E tem um segundo tipo de produto, que esse é mais fácil de perceber, que é o que a gente chama do mercado de luxo, principalmente segmento de alto luxo. Que está aqui a Ferrari, né? Está aqui o Ford T, o Fusca e a Ferrari. Né? Então, o Ford T e o Fusca são, né, o mercado da estratégia de custo, né? Produzem grandes quantidades por muito tempo, um produto basicamente igual, né? E vende aquilo, e o preço dele, o custo de produção cai, e o preço pode ser baixo também. E você tem um produto que né, por isso que vem o termo, diferenciado, né? Que ele é exclusivo. Né? É um produto, digamos assim, um modelo convencional da Ferrari, que ela produza em escala de produção, numa linha de produção, por exemplo, o modelo Ferrari Califórnia, que é voltado ao mercado americano. Eu sei lá, mas se ela produz acho que 5.000 unidades ano, não deve ser muito mais do que isso, 10.000 unidades ano. Quer dizer, isso não é nada comparado, né, às linhas de produção convencionais da indústria automobilística. Tá? Então, assim, e os modelos mais exclusivos, né, chega ao limite dela produzir um único. Né? Quer dizer, produtos que custam na casa de alguns milhões de dólares, né, derivados de outros produtos que ela faz, praticamente, né, um carro de corrida homologado para andar na rua, e que dificilmente será usado em rua. Tá? Quer dizer, o que acontece para esse produto ser diferenciado? Né? A empresa acorda e toma um chá e fala, não, agora eu vou fazer um produto diferenciado. Não. Né? Na verdade, ela investe mais recursos com a finalidade de criar esses diferenciais para o consumidor. E isso tem a ver, obviamente, com,
né, com por exemplo, estratégia enquanto perspectiva, tem a ver com estratégia enquanto plano, tem a ver com a capacidade dela, né, de acumular competências, né, e criar, né, e posicionar, né, e disseminar esses produtos no mercado. Quer dizer, muita gente que sabe o que é uma Ferrari possivelmente nunca viu uma de perto, né? Então, dizer então que andou, então menos ainda, né? Então, assim, quer dizer, é um produto que é feito para ser diferenciado, tá? Agora, essas ideias do custo e da diferenciação, elas são os dois extremos, né? Então, eu tenho empresas, né, que focam muito na eficiência e na escala, né, e eu tenho empresas que focam muito, né, em criar esses produtos, né, diferenciados. Às vezes vai tão no limite que a empresa se confunde com o produto, a empresa só tem um produto e se confunde com ele, né? Não é o caso da Ferrari, que tem veículos, tem vários tipos, etc., mas talvez alguma outra empresa, né, desse segmento de alto luxo vá nessa linha aí, tá? Com produção ainda mais limitada do que a Ferrari, tá? Agora, acontece que, na verdade, assim, o grosso das empresas está no meio dessa régua, né? Elas combinam economias de escala com economias de diferenciação para poder competir, né? E aí a gente diz que surge, né, a ideia, né, surge a ideia dos nichos de mercado, da segmentação de mercado, né, ou da estratégia competitiva de foco. Ou seja, você escolhe um alvo restrito, né, e aí você usa, né, doses de diferenciação e de custo para você competir nesse segmento, tá? Quer dizer, o que a gente vem olhando nos últimos aí, talvez 40 ou 50 anos na indústria automotiva é exatamente isso, né? Você pergunta hoje quantos veículos diferentes a Volkswagen ou a Ford produzem, né? Eles são todos iguais? Não, né? Na verdade, eles tentam fazer uma pirâmide onde você tem um segmento de entrada, né, um segmento de intermediário, um segmento de assim, médio alto padrão e um segmento de luxo. Tá? Quer dizer, nesse segmento de entrada você posiciona às vezes um compacto, né, um hatchback, um sedã mais simples, às vezes uma picape, né, no segmento intermediário você às vezes tem um esportivo, né, ou já tem um utilitário pequeno, né, um sedã já um pouquinho mais incrementado, né, no segmento de médio alto luxo, um sedã mais sofisticado, né? Às vezes você não consegue fazer todas essas linhas, né? Então, por exemplo, aqui a Volks hoje, né, nós temos o Gol no setor de entrada, né, Gol, Voyage e talvez a Saveiro, né, que são a mesma plataforma. No segmento mais acima você tem o Polos e o Virtus, né? No segmento de médio ou alto luxo você teria o Jetta, né? E aí já entrando os SUVs, e num segmento que seria o premium da Volkswagen, o Passat, né? Quer dizer, o Passat, talvez a Tiguan, né? Aí sempre tem, né, o Golf está ali no segmento intermediário, mais esportivo, aí tem, né, a Amarok, quer dizer, ela cria uma pirâmide e posiciona os produtos ali. E porque ela está olhando também o perfil do público, né? Quer dizer, você é novo, está na faculdade ainda, está estudando, está trabalhando, começou a trabalhar, você ganha pouco ali, você compra um pequeno, usado, depois você compra né, você compra um Golzinho, depois você migra para o melhor, aí você já é trainee ou já está numa empresa ganhando melhor, você vai lá, financia, né, um zero já intermediário, você casa e você já quer um sedã, né, ou então você tem um perfil que você gosta de ir para o campo, aí você compra uma picape, ou então você tem um perfil mais esportivo, você compra um Golf, né?
Então, essa ideia do segmentar e do ressegmentar o mercado em nichos específicos vem movimentando a indústria nos últimos tempos e vem sendo uma forma dela concorrer. Tá? E aí eu quero concentrar ainda com vocês um pouquinho nisso aqui. Né? Antes da gente olhar um pouquinho mais essas estratégias de diferenciação e criação de foco, entender que qualquer estratégia competitiva dessas tem seus riscos e suas armadilhas. Como aquele caso de você, né, diluir, fazer um produto muito padronizado, barato, mas diluir tua marca, né, ou você querer fazer um produto assim, num foco específico e aquele mercado não responder, né, ou você querer diferenciar o teu produto e você não ter competências para fazê-lo. Tá? Vamos olhar aqui, né, alguns produtos aí que a gente consome. Né? Arroz até um tempo atrás era, né, agulhinha branco tipo 3. Né? Hoje você tem um volume de arroz, né, tipos diferentes no mercado, e você gasta um tempo ali. Né? Tá? Você prefere um arroz normal, agulhinha, né, de grão largo, de grão redondo, ou você prefere já um vaporizado que é mais rápido, né, que é tipo aqueles Uncle Ben's, ou você prefere integral, que é mais saudável, né, ou você vai fazer um risoto e aí você prefere usar um arroz arbóreo. Quer dizer, a decisão não ficou simples. Né? Você tem que saber que tipo de arroz que você quer comprar. Né? Idem Coca-Cola. Coca-Cola no passado só tinha uma. Né? Quer dizer, Coca-Cola da garrafinha, né, preta com o logo vermelho, Coca-Cola é isso aí. Né? Hoje você tem, né, uma quantidade enorme de tipos de Coca-Cola, né, com limão, com zero, que não tem caloria, light, que não tem açúcar. Né? Quer dizer, o público foi se tornando também mais complexo, o consumidor foi se tornando mais complexo, né? E as empresas foram segmentando. Né? Então ela entende que às vezes a pessoa que deixou de tomar Coca-Cola e foi tomar um suco, né, ela pode tomar uma Coca-Cola light, ou zero, sei lá, né, ou com saborzinho de limão. Né? Então assim, idem com chocolate. Né? Quer dizer, chocolate, pô, que a gente sempre comeu era chocolate ao leite. Né? E acabou. Né? Com muito açúcar. Né? E aí agora surgem, né, os lights, os diet, principalmente até a questão dos diabéticos. Né? Você tem, quer dizer, o chocolate amargo com determinadas, né, combinações e etc. Né? Quer dizer, e o atual, né, queridinho da moda, que é o café. Cara, pô, café era tudo igual, você comprava café no aquele saquinho lá, de pó, né? Hoje você fica, eu gosto muito de café, puta, fico a meia hora dentro do mercado olhando café. Eu gosto de ter um café do dia a dia, que é esse em pó, mais forte, né? Eu compro umas cápsulas para ter no escritório, né? Eu gosto de ter um café ou outro, às vezes meu café da manhã é forte, mas o da tarde às vezes não é tão forte, eu gosto de experimentar. Né? Então uso um dark roast de manhã, uso um mad roast à tarde. Né? Então assim, comprar café virou uma coisa complexa, consumir café, né? Você tem hoje os cafés gourmet, né, de produção específica também, que não são em grande escala, né? Vai indo numa linha dos queijos, dos vinhos, né, de você ter produtos com identificação de origem. Né? Então, ou seja, o mercado, né, consumidor se tornou muito mais complexo, muito mais segmentado. Aqui, tá, esse era o exemplo, quase que eu dei esse exemplo lá atrás, mas eu lembrei que ele estava aqui. Olha só, nos anos 80, se você fosse comprar um computador, né, você teria 100% de chance de comprar aquele que está lá em cima à esquerda. Aquele é desktop, né, era meio branco, meio cinza, às vezes meio bege, com um monitor, né, verde, né, e um teclado. Tinha aqui no Brasil o CP500, né, que a Petrobras usava, era super avançado na época.
né? Se você hoje for comprar um equipamento, né, provavelmente aquele, o desktop, né, não será mais a sua opção, né, principalmente a gente, usuário final, né? Mas quase todas essas outras coisas que estão aqui, né, são opções. Quer dizer, pior do que isso, a indústria gerou uma necessidade na gente que a gente tem mais do que um desses produtos, né? Então hoje é super normal você ter, né, um desktop moderno, all-in-one, na tua mesa, no teu escritório, você ter um notebook, né, móvel às vezes, né, para trabalhar, você ter um smartphone, que também é um computador, né, e um tablet, né, ou se não um tablet, né, um Kindle para ler, né. Tem esses dois produtos aqui do meio que eles já morreram. Um era o Palm, né, que ele acabou virando o smartphone, que era o organizador pessoal, né. Esses outros aqui, que eram sub-notebooks, na verdade apareceram a partir de calculadoras sofisticadas. Ainda existe essa figura, né, do sub-notebook, ou seja, um notebook mais pelado, mais simples e mais barato, acessível, né. Hoje o principal aí é o Chromebook, mas tem vários fabricantes, tá? É interessante olhar, quando a gente olha lá em cima, por exemplo, o computador desktop e o notebook, a Apple nunca foi líder desses mercados. Ela chegou a ter 5%, por aí assim, né? Aí ela vem, né, com as competências dela, ela fazia notebook muito bem, ela faz desktop muito bem, os equipamentos são muito bons. Falou, poxa, eu podia fazer só a tela sem o teclado, né? Pô, e para quem vai servir isso? Bom, uma pessoa que precisa de mobilidade, né, mas que não trabalhe tanto com texto, e que não precisa carregar um notebook, né? Então, ela, na verdade, ela cria um segmento novo, que é o segmento do tablet, né? E quando ela cria esse segmento, né, ela é dona dele, ela nada sozinha nele, né? A gente vai ver aí na frente, tem uma discussão que é da estratégia do Oceano Azul, né? Em vez dela ficar lá concorrendo, fazendo computador, fazendo notebook, que tem 1 milhão de fabricantes, HP, Compaq, Dell, Sony, o chinês e escambau, né, e LG, e Samsung, todo mundo faz, né, porque virou uma coisa commodity. Em qualquer fundo de quintal lá no Taiwan, no Hong Kong, na China, você monta um computador, né? Ela foi para um segmento olhando necessidades de um determinado público, né? Entreter criança, viagem de avião, equipamento mais leve, bateria com maior durabilidade, uso essencialmente para, né, vídeos, jogos, uma comunicação rápida, né? E ela desenhou esse segmento do tablet e entrou nele. Você vai perguntar para mim assim, a Apple, antes de criar o tablet, sabia o tamanho desse mercado? Não. Possivelmente eles tinham estimativas, mas eles não sabiam, né? Mas ela botou o produto no mercado. É um produto que, do ponto de vista construtivo, é mais barato, né? Tem menos carcaça, tem menos teclado, né? Estima-se que um tablet deixe uma margem de, vou chamar de margem de lucro para simplificar, tem uma certa margem de contribuição, de 50%. Ou seja, dos, sei lá, 700, 800 mil dólares que custa um tablet, a metade disso é lucro da empresa, né? E a outra metade é de fato o custo de construção do produto, né? Então, ela consegue combinar doses, né, de escala com dose, produz aí, sei lá, 1 milhão deles por ano ou mais, né, com doses de diferenciação, e cria segmentos específicos para atuar, né? E que hoje tem concorrência, né, principalmente da Samsung, etc. Eu não sei o número exato, mas eu imagino que tem tempo que eu não vejo esse número, a Apple deva dominar ainda uns 40%, ou talvez metade desse mercado. É certamente o produto mais caro, né, e o mais lucrativo, né? Então, assim, um outro concorrente, né, a Samsung olhou e peitou, falou, não, vou entrar com produto de igual para igual,
né? A Sony olhou e falou, olha, eu não estou conseguindo agora, eu estou ficando para trás, eu vou entrar com um produto um pouquinho mais barato. Né? A Acer, né, que a gente chama aqui, a Acer, a Acer ela não é uma empresa tão inovadora, né? Ela é um second best, ou seja, ela faz produtos de boa qualidade, uma tecnologia já madura. Né? Gosto muito dos computadores deles, são muito resistentes. Né? A gente compra aqui para UF, os notebooks, etc. Entra também no tablet. Quer dizer, e idem na telefonia, quer dizer, você tinha já a figura do telefone celular, né, do smartphone com um determinado nível de inteligência, com aplicações, mas o que a indústria vinha fazendo era tentar segmentar, né, ou subsegmentar, sei lá, esse segmento. Então, ou seja, é telefonia celular, móvel, né, telefonia móvel. Aí a Nokia era a principal empresa nesse período, já tinha desbancado a Motorola, e ela começou a criar produtos específicos. Eu tenho um produto para a pessoa que precisa de e-mail, então tinha um tecladinho, aquele slide, né, você corria, tinha um teclado. Né? Eu tenho um produto para o cara que gosta de correr, então ele era pequenininho e vinha com uma abraçadeira, né, e um fone. Eu tenho um produto com uma tela um pouco maior, né, quer dizer, ela foi segmentando assim o mercado. Né? A BlackBerry entrou, olhou e ocupou um nicho desse mercado e falou, não, eu tenho aqui o celular do executivo. Né? Tem uma capacidade boa de ver e-mail, o teclado é confortável para escrever, etc. Quando a Apple entra nesse mercado, na verdade, ela muda o conceito. Por isso o sucesso do iPhone. Né? A estratégia dela não foi de ressegmentar o mercado. Ao contrário, a estratégia dela foi de zerar a segmentação. Foi o que a gente chama de uma estratégia de plataforma. Então, ela te dá uma plataforma, né, que é o iPhone, e você bota dentro dele o que você quiser. Né? Se eu gosto de música, eu boto o aplicativo de música, né, boto o Spotify. Se eu ando na estrada, eu boto lá o Waze. Se eu ando se eu gosto de ver e-mail, eu boto e-mail, né? E o que a gente faz hoje, na verdade, usa um pouco dessas coisas todas. Então, por exemplo, eu gosto muito de notícias, eu tenho uma penca, né, de aplicativos de notícias. Né? Eu tenho uma atuação paralela em mercado financeiro, eu tenho uns aplicativos aqui, né, de corretora, de cotações, etc. Né? Eu gosto muito de viajar, é um dos meus hobbies preferidos, assim como música, tem várias ferramentas de viagem, metrô, cotação de passagem, o booking da vida, né? Tudo no meu celular. Né? Então, o mercado estava caminhando numa direção e ela influenciou em outra. Tanto que essas empresas, né, perderam o rumo completamente, elas não entenderam da onde que veio o caminhão que atropelou-as. Né? Quer dizer, a Nokia quase faliu, foi vendida para a Microsoft, eu acho que um pedaço dela agora foi revendido. A Motorola, que tinha sido líder de mercado, né, foi vendida, foi Google que comprou, ele separou a empresa em duas e revendeu a parte de equipamentos por uma chinesa. Né? Quer dizer, e a BlackBerry, eu não sei nem, a RIM, né, que era canadense, que fabrica BlackBerry, eu acho que nem existe mais, estava em concordata. Quer dizer, e o iPhone dominou, e a Samsung, aí os outros que vieram depois olharam e falaram, não, peraí, agora é plataforma, temos que entrar nisso aí. Né? Assim como a própria Motorola, nessa reinvenção dela, né? Hoje temos aqui no mercado brasileiro bons produtos com esse mesmo conceito de plataforma. Né? Então percebam, né, como é que se tornou, né, o mercado de produção e o mercado de consumo, né, como é que eles se tornaram mais complexos, mais sofisticados, né, e isso exige que as empresas tenham essas estratégias. Também mais complexas e sofisticadas. Em alguns casos, né, você pode me perguntar, pô, Marcelo, mas isso se tornou desse jeito porque a empresa foi empurrando inovação ou porque, né, o mercado
passou a exigir, né? Acho que um pouco de cada coisa. Tá? Quer dizer, tem segmentos que certamente as necessidades dos consumidores, né, geraram sinalizações e as empresas foram atender essas sinalizações, e em outros mercados a empresa foi criando ali segmento e vendo o que emplacava, o que avançava nisso. Tá? O caso do tablet é certamente um caso desse. Não tinha uma demanda latente. Né? Tinha uma demanda, vamos dizer assim, escondida ali em algum lugar, né? E que eles foram lá e acharam. Né? Agora, por exemplo, a demanda para um leitor, né, de livros, né, essa certamente existia. A partir do momento que você começa a ter livros eletrônicos, que a gente começa a comprar, baixar no computador, ler coisa no computador, né, começa a ter essa ideia, poxa, eu podia ter um conforto, podia ter um aparelho pequeno que fosse, né, do tamanho de um livro e que eu pudesse ler, levar, ler no transporte, né, deitar, ler no sofá, na cama, etc. Tá? Então, assim, existem diversas formas de você gerar essa diferenciação. Tá? Existe uma forma que é meramente por preço, né? Então, assim, eu mudo o preço do meu produto, né? E o mercado começa a entender que aquele produto tem algum tipo de diferenciação. Tá? Essa não é uma forma muito comum, mas tem aquela situação que às vezes o produto com preço muito baixo, né, a gente desconfia, acha que é vagabundo. Então, às vezes, um efeito psicológico do preço ser um pouco mais alto, né, gera algum tipo de diferenciação em relação ao concorrente. Né? Não é muito comum esse caso. Tá? Então, o segundo tipo, esse sim, muito, muito comum. Né? Eu vou olhar aqui, acho que 5 ou 6 tipos com vocês, e aí a gente para. A diferenciação por imagem. Né? E aí o marketing é central. Né? Quer dizer, tem lá aquele anúncio da Sprite, né? Quer dizer, imagem é tudo. Né? Então, o marketing é utilizado para simular uma diferenciação, mas ela não existe. Né? Então, por exemplo, às vezes uma marca, né? Às vezes algum tipo de atributo que o consumidor passa a identificar, né? Acontece muito entre jovens, né? Tem uns modismos, uma hora é a Hollister, outra hora é, né, a camisa do não sei o quê, né? Quer dizer, você cria uma diferenciação, né, na imagem do produto. Né? É uma logozinha, é marca, essencialmente, aqui. Tá? Às vezes tem diferenças cosméticas, assim, mas aquilo não está relacionado assim, à funcionalidade, né, ao desempenho do produto. Tá? A diferenciação por preço tem um exemplo aqui para dar para vocês, que é a questão do produto de marca de supermercado. Né? O Extra, por exemplo, o Carrefour tem marca própria, o Extra tem a Qualitá. Né? Na verdade, ele chega para a empresa, né, para uma P&G, para uma Unilever, e fala assim, olha, eu quero mais ou menos aquele mesmo produto que você faz e que vende lá para mim. Né? Pode ser o mesmo sabão, mas aí a concentração dele é um pouquinho menor, você embala aí numa embalagem mais simples e você não vai ter gasto de propaganda, marketing, nada com isso. Né? Então, quer dizer, ele consegue negociar com um fabricante, fabricar aquele produto, né, a um preço mais baixo e ele, né, coloca aquele produto, né, como também com um preço mais baixo no mercado. Tá? E acaba fazendo marketing, né, institucional, usando marketing institucional para fazer o do produto também. Então, por exemplo, alguns produtos do Extra da Qualitá eu compro e não tem diferença nenhuma. Por exemplo, sabão, um pó de máquina de lavar louças, custa metade da marca convencional e é basicamente o mesmo produto. Não vou nem dizer para vocês que eu gasto mais, que ele é menos concentrado. Né?
basicamente a mesma coisa, porque o produto em si é concentrado, porque, né, vai na máquina e leva água. Tá? Alguns outros produtos, assim, de limpeza, desinfetante, etc. Aí tem uma questão também de gosto pessoal, mas é uma forma de você criar diferenciação. Tá? Uma que eu gosto, né, duas, aliás, que a gente percebe que a gente gosta delas. Uma, a questão da diferenciação por apoio em serviços. Né? Então você fala assim, o produto em si, ele é basicamente igual, né, a outros produtos que você tem, que tem no mercado disponível, que você até tem. Mas o serviço acaba gerando uma diferenciação. Tá? Então, nitidamente, os cartões da American Express têm esse tipo de conotação. Tá? A gente vem vendo essa ideia dos cartões, né, começou com Platinum, depois virou Black, né, onde você tem serviços associados ali, né, é um concierge, é desconto em restaurante, etc. Tá? Então, são ideias que em si você, dentro até dessa ideia da intangibilização do consumo, etc., quer dizer, você dá mais apoio ao teu cliente, né, oferta uma gama maior de serviços, né, e que aquilo não custa para você necessariamente muito mais. Tá? Então, por exemplo, eu uso muito o cartão de crédito, né, quando eu tinha oportunidade de viajar, porque agora com esse dólar e com a Covid, né, nem pensar, mas para ir a congresso, para ir para férias no Brasil, fora do Brasil, quer dizer, para alugar carro, então tinha o seguro no cartão, né, o cartão de milhas para gerar milhagem, né, gerar milhagem com o hotel, com a passagem, né, com o processo todo, né, e alimentar aquilo, e você poder diminuir o custo da sua viagem. Muitas vezes, né, eu vou a um congresso, tem algum recurso de um projeto aqui na UF, alguma coisa assim, mas quero aproveitar para ficar um pouquinho de férias, etc. Então eu uso, né, o serviço do cartão para levar minha esposa. Seguro-saúde também usar no cartão, quer dizer, várias dessas coisas, né, coisas que a gente usa aí corriqueiramente. Então, um exemplo. E a outra estratégia, essa sim, seria a estratégia de diferenciação mais natural ou evidente em si, que é por qualidade. Quer dizer, a característica do produto faz com que ele seja melhor. Sejam os materiais, né, o acabamento, a forma como ele é construído, né? Botei aqui a maletinha da Louis Vuitton, né? Vamos pensar num carro, numa Mercedes-Benz, numa BMW. Quer dizer, eles têm alguma diferenciação por marca, por imagem, mas o grosso é por qualidade. O produto é, de fato, melhor, né? Ele custa mais para ser construído, né? E ele cobra mais, né? O preço é maior, mas quem paga percebe esse valor, né? Que é uma coisa, né? Ou produtos que têm maior durabilidade, né? Ou desempenho superior, coisas desse tipo. Né? Então, por exemplo, quando você compara um equipamento, eu usei a vida inteira computador com Windows aí das mais diferentes marcas, HP, Dell, Sony, etc., né, Toshiba, e tem uns 4 anos que eu resolvi migrar para a Apple, que eu já estava de saco cheio do Windows, né, do volume de problemas e da manutenção que você tem, e realmente, como eu já tinha tablet e iPhone, migrei para o Mac, e realmente, assim, é um outro patamar. Tá? Quer dizer, você paga por uma coisa mais cara, mas você tem, de fato, qualidade, né? Sistema operacional que não dá pausa, habilidade muito tranquila, né? Comunicação entre os vários equipamentos também muito natural, né? Você no passado tinha problemas de não ter um pacote Office, né? De ficar às vezes limitado em algumas ferramentas. Hoje você não tem mais esse problema. Então, assim, realmente, né, qualidade atrelada a mais funcionalidades, né, ou a mais qualidade de construção, que gera mais custo, né, que leva a um preço maior, mas que entrega esse valor ao consumidor. Tá? Outro tipo de diferenciação, né, a do design. A do design, às vezes, ela se confunde ou ela vem junto com a ideia também da qualidade ou da imagem, mas é basicamente a ideia de você oferecer algo que seja diferente,
né, que escape de um padrão ou que crie um padrão novo, tá? Então, por exemplo, né, as moças da turma vão saber, né, essas mochilinhas, né, que viraram moda recentemente. Eu não sei quem criou, eu tenho a impressão que foi a Michael Kors. Acontece muito nesse segmento de moda, né, quer dizer, você reinventa um determinado produto, né? Então, assim, a mochila normal, ela é muito grande para a mulher, principalmente se você enche, etc., né? Você criou um produto menor, a mochilinha, a bolsinha, né, menor, que você usa, né, e que cabe ter os apetrechos básicos, seja para você ir trabalhar, seja para ir a uma aula, né, ou para sair, né, que tem um conforto da mochila, né, que não é grande o suficiente que você não vai encher de peso, né. Então, assim, o design acaba gerando, né, um tipo de diferenciação, tá? E aí eu volto novamente também ao exemplo da Apple, né? Ela tem qualidade, mas ela também faz diferenciação pelo design, tá? E por último, né, a questão da diferenciação por recursos humanos. Quer dizer, a empresa pode obter vantagem competitiva contratando, treinando as pessoas, pagando melhor, né, e gerando um serviço diferenciado. E aí essa tipo de diferenciação, ela se confunde às vezes também com essa aqui do apoio em serviços, né? Acabei de ter um evento desses que me sinalizou bastante, quer dizer, a gente tem os seguros aqui dos carros aqui em casa, são da Porto Seguro, né? Depois, Porto Seguro tinha inclusive um Porto Seguro Mulher, alto, né? E eu fiz uma vez, depois eles compraram a Azul e passaram esses produtos para a linha da Azul, e a gente tem os veículos assegurados com a Azul. Minha mulher sofreu um acidente tem umas 3 semanas para um mês, bateram nela, né? E o serviço da Azul foi assim impecável, né? No sentido do atendimento, né? Quer dizer, ela estava na estrada, na Dutra, ficou parada lá no engarrafamento, chamaram um reboque, né? Quer dizer, então assim, levou um tempo, né, para ela ser atendida, a pessoa a operadora ligava de 15 em 15 minutos, né, olha, já acionamos o negócio, você está bem, você está dentro do carro, você está acompanhada, você não está, né, depois todo o processo, quer dizer, você tem a oficina, vai levar para onde, né, quer dizer, ela mandou um táxi, ela acompanhou, o carro foi para a oficina, né, depois todo o procedimento, aí já, quer dizer, do e-mail dando as informações em cada estágio do processo, né? Quer dizer, então assim, não só recurso humano, mas a questão de processos e de tecnologia, né, que fazem o diferencial, que fazem você se sentir bem resolvido. No fim das contas, deram perda total no carro, mandaram a lista de documentos, né? Nós mandamos os documentos pelo e-mail e por correio, cara, e chegou lá, eles processaram os documentos, informaram o processamento, pagaram com 72 horas o valor integral do veículo, né? Então, assim, é um tipo de recurso humano, que, né, é um tipo de diferenciação que fideliza cliente, né, e que certamente eu vou continuar fazendo seguro com eles, né, porque sei que funciona, sei que não vai dar problema, sei que só pode até ser amanhã que eu tenho uma outra experiência e que não funcione, né? Ou que o preço fique mais caro, ou que mude alguns fatores. Mas hoje eles têm uma estratégia, né, de diferenciação no mercado que é super competitivo, né, baseada muito em recursos humanos. Essas empresas de seguro, elas têm tentado fazer uma estratégia baseada em serviços, né, principalmente automotivo, né, te oferece também o seguro residencial, te oferece serviços associados, chaveiro, não sei o quê, vistoria de carro, etc. Mas isso, assim, eu já fiz uma enquete assim, informal com os amigos e a gente não usa muito esses serviços, né, como a gente usa, por exemplo, os do cartão de crédito, né? Então, essa estratégia de diferenciação baseada em recursos humanos é porreta,
tá? Funciona muito bem, tá? Pessoal, vamos parar aqui hoje, então deixa eu parar o compartilhamento.